Ok, lição número 7, a parte de quinta-feira, falando sobre o Criador na cruz, o Criador e o Resgatador. Um homem disse para um missionário: olha, sabe de uma coisa? Se eu me esforçasse um pouco, poderia fundar uma religião como o cristianismo. O que Cristo fez? Pregou, ele convenceu pessoas e se tornou uma celebridade. O que o senhor acha que eu devo fazer? O missionário disse: olha, primeiro o senhor tem que nascer de uma mulher sem nenhum contato masculino. O senhor tem que, assim, fazer um ministério de curas com ressurreição de pessoas mortas, para que seus discípulos tenham o que falar depois. O senhor precisa depois ser crucificado numa cruz, e depois ressuscitar ao terceiro dia, depois subir ao céu na vista de todas as pessoas que puderem ver, para que eles testemunhem e falem sobre isso. E mais do que tudo, o Senhor precisa se manifestar através do Espírito Santo, como Jesus fez no Pentecostes, e de onde o Evangelho cresceu de forma assim impressionante. O Senhor fazendo isso, pronto, o Senhor fundou a religião como Jesus. O homem olhou para o ministro e abaixou a cabeça e disse: realmente eu acho que estou falando bobeira no Senhor, desculpe, perdão pela minha insolência. E saiu de cabeça baixa, pensativo nas palavras do missionário. Realmente não dá para entender como um criador se torna criatura e ao mesmo tempo salva as suas criaturas. É como disse alguém assim: imagine um aquário. Imagine que você tem peixinhos nesse aquário e esses peixinhos começam a adoecer. E você se transforma em um peixinho, nasce de uma peixinha, e você então começa a batalhar para salvar aqueles peixinhos. E aqueles peixinhos pegam, colocam você num canto e devoram você inteirinho. Depois você reaparece para salvá-los outra vez. É uma história meio maluca, mas é uma comparação que você não consegue explicar. Como um Deus se transforma em ser humano, criatura, e salva as criaturas através de assim, um evento miraculoso como a ressurreição. Por isso, Jesus Cristo se tornou realmente uma celebridade, porque ele fez o que ninguém consegue fazer. Se tornou o Criador e se tornou o Redentor. Já ouviram a história do menino que ele construiu um barquinho, aprendeu com o pai dele uma arte de marcenaria? Ele tinha ali uns seus 13 para 14 anos e ele fez um barquinho. E esse barquinho ele brincava nas águas ali do mar, de cima de uma ponte. Ele soltava o barquinho devagarinho num barbante e deixava as ondas levar o barquinho, e ele puxava depois e brincava ali longas horas. Até que um dia ele se distraiu com o barulho de um avião. Quando olhou, quando ele percebeu, escapou de suas mãos a linha que sustinha o barquinho, e o barquinho foi levado pelas ondas. Ele chegou muito triste em casa. Mas depois de uns 15 dias, passando por uma das ruas da cidade, o menino viu o barquinho dele na vitrine de uma loja. Entrou lá e disse: moço, esse barquinho é meu. O homem disse: não, calma, eu comprei esse barquinho de um pescador e está à venda. Ele custa $50. $50? Sim, o senhor reserva para mim, por favor? O menino fez pequenos trabalhos, aparou grama, fez recados e foi ajuntando dinheirinho até que chegou lá e comprou o barquinho, abraçou o barquinho, beijou o barquinho e disse: você é meu 2 vezes, eu te fiz e eu te comprei. Jesus Cristo se tornou o nosso Criador e nosso Resgatador. Somos dele 2 vezes. Ele nos criou e ele nos comprou na cruz. Esse é um bendito pensamento que devemos ter para que possamos adorar o Criador e adorar o nosso Redentor. Por isso, a pergunta número 5 diz assim: ao lermos sobre a morte de Jesus em João capítulo 19, e ao lermos sobre o que Paulo falou em Colossenses capítulo 16, qual deve ser a nossa declaração ou a nossa reação? João 19 diz assim: então Pilatos o entregou para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram, e levando ele nas costas da sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Então o crucificaram, e com ele outros 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. Pilatos escreveu numa placa e colocou sobre a cruz essas palavras: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então, no livro de Colossenses 1,16 diz assim: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado
por ele e para ele. Então a pergunta é, ao lermos sobre a morte de Jesus em João 19, e ao lermos o que Paulo falou em Colossenses 1,16 sobre Jesus o Criador, qual deve ser nossa reação? A resposta é: a nossa reação deve ser de muita gratidão, muita adoração, porque Jesus fez tudo por amor aos seres humanos. Ele se tornou o nosso Salvador e também se tornou o nosso resgatador da condenação do pecado. Nós deveríamos morrer a segunda morte. Jesus morreu a segunda morte por nós na cruz. Ele nos deu condições de nos tornarmos livres através do seu sacrifício. Por isso, é um mistério a ser respeitado, o mistério da redenção. Ninguém consegue explicar. O mistério da iniquidade, ninguém consegue explicar. O mistério da encarnação, como um Deus grandioso que está em todo lugar do universo, com seus bilhões de estrelas. Como é que um Deus com esse poder, ele nasce no ventre de uma mulher, sem nenhuma ação humana, e se torna o nosso Redentor? É algo incompreensível, mas aceitável, porque aceitando, nós chegaremos àquilo que Deus deseja, adorá-lo-emos. Por isso, a mensagem do primeiro anjo de meu Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Ao mesmo tempo que fala sobre adoração, o Evangelho Eterno fala sobre Jesus morrendo na cruz para nos salvar. E Ellen White, escrevendo no livro Meditações Matinais, foi citado no ano de 1992, na página 242, ele escreveu o seguinte: Cristo e este crucificado deve ser o assunto principal dos nossos pensamentos. Isso deve despertar em nosso coração os mais verdadeiros anelos para com Jesus, o nosso Criador e o nosso Redentor. Certa vez perguntaram ao grande cientista francês Louis Ampère: qual é a sua maior descoberta, professor Louis Ampère? E o professor Louis Ampère olhou para o repórter e disse: a minha maior descoberta é que eu sou um grande pecador e Jesus Cristo é meu grande Salvador e Criador. Assim, o repórter ficou absolutamente feliz com a resposta. Jesus é o meu Criador e o meu Redentor. Um homem de ciência, um homem famoso na França por suas descobertas científicas, mas tinha assim, um pensamento solene a respeito de sua condição e da condição do Senhor Jesus Cristo. Adorai é um termo importante para aqueles que foram criados e salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Que haja gratidão em nosso coração, primeiro pela criação e em segundo lugar pela nossa redenção. Obrigado, Senhor, porque nos deste a oportunidade de sermos criados por tuas santas mãos. E, sobretudo, a grande oportunidade de sermos salvos pelo sangue de Jesus. Obrigado por essa dádiva. Em nome de Jesus queremos te adorar. Amém. Que Deus nos dê uma quinta-feira abençoada. Fica com Deus, que o Senhor nos abençoe grandemente. Compartilhe os nossos vídeos para que as pessoas possam aprender a lição da sua sabatina de uma forma bem didática, bem explicadinha. Deus abençoe, que haja uma bênção em cada coração. Amém.